Continuações de filmes não são novidade para ninguém. Afinal, se o filme fez sucesso, se o filme fez dinheiro, obviamente cedo ou mais tarde uma sequência virá. E na maioria dos casos, essas sequências são bem-vindas, pois muitas das vezes os idealizadores ainda têm histórias interessantes para contar, e o público também está disposto a ver mais daqueles personagens, daquele universo. Mas às vezes algumas continuações já nascem sendo vistas com maus olhos, sendo vistas como desnecessárias, pois em um consenso geral, um único filme já foi mais que o suficiente para contar determinada história. Um único filme já foi suficiente para contar o que deveria ser contado. E é nessas ocasiões que nascem continuações realmente ruins, mas também são nessas ocasiões que nascem continuações injustiçadas. Olá, eu sou o Zeca e seja bem-vindo ao Zeca Análises. Geralmente, quando temos um grande carinho por uma obra, isolada ou não, é normal querermos que ela permaneça intocável. Então, quando uma sequência inevitavelmente vem, a nossa primeira reação é sempre se perguntar: pra quê? Pergunta essa que eu sinceramente nunca fiz, pois eu aprendi a ver antes de julgar. Mas muitas pessoas, talvez até mesmo você, têm o costume de ficar aflito quando uma continuação desnecessária na sua visão é anunciada. Recentemente tivemos dois exemplos interessantes: O Exorcista o Devoto e Top Gun Maverick, ambos vistos como desnecessários. Um realmente se provou ser extremamente desnecessário, mas o outro não. Foi um filme aclamadíssimo, e para muitas pessoas inclusive superou o original. Então é aqui que entramos em um impasse em torno dessa discussão. Porque por mais que eu seja contra o pré-julgamento de uma obra antes dela estrear, eu entendo perfeitamente que o público esteja, digamos que, traumatizado com tantas sequências caça-níqueis, como as de Velozes e Furiosos, que apesar de eu não considerá-las ruins, eu vejo uma enorme falta de evolução. Eu mesmo já me frustrei com uma sequência de Círculo de Fogo, que apesar de não ser horrível, é extremamente inferior ao original. Então eu vejo isso muito mais como um medo da mediocridade do que um medo do filme ser realmente ruim. Não há nada pior do que ver aqueles personagens que você tanto gosta novamente, mas não sentir o mesmo sentimento que você sentiu ao assistir o primeiro filme. Você fica se perguntando por que eles trouxeram novamente essa obra icônica de volta para fazer uma produção tão ok. E ok não é algo que a maioria das pessoas esperam de uma sequência. Elas esperam que ela seja melhor, que ela evolua muitas coisas do primeiro filme ou dos primeiros filmes. Então muitas pessoas entram nessa fase de rejeição. E como eu disse agora há pouco, isso pode ser positivo, como no caso de O Exorcista, ou negativo, como no caso de Top Gun, pois a pessoa pode perder uma grande obra por medo da decepção. Isso é algo que está longe de acabar. Na verdade, isso provavelmente nunca irá acabar, pois como eu disse, as pessoas realmente têm o direito de questionarem e temerem essas sequências, pois Hollywood já se demonstrou extremamente mercenária. E eu não vejo problema em reclamar disso quando um estúdio aleatoriamente decide reviver uma franquia. O meu real problema é quando um espectador tenta impor ao criador de uma obra se uma continuação realmente é necessária ou não. É como se a pessoa estivesse duvidando do potencial e da visão criativa da pessoa que entregou para ela uma obra tão incrível. E nos próximos anos, sequências inesperadas é o que não irá faltar. Gladiador 2, Fogo contra Fogo 2, Beetlejuice 2... Esses só são alguns filmes clássicos que retornarão com o também retorno de seus idealizadores. E novamente haverá aquela desconfiança. Novamente as pessoas se perguntarão se isso realmente é necessário. Mas o que nos resta é esperar, pois como quase tudo na nossa vida, nós não temos certeza. Então se nós nos fecharmos a qualquer tipo de revisita a um personagem ou universo querido, pode ser que estejamos nos livrando de uma experiência desagradável, mas também pode ser que estejamos perdendo uma experiência inesquecível.